De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 4h10 desta tarde de quinta-feira, dia 16 de março de 2023. A temperatura aqui em Pinheiros, São Paulo, no momento é de 22 graus, a mínima prevista para hoje de 19. Tem formação de nuvens, porém não chove. As informações são sempre da Clima Tempo. É com muito prazer que pela primeira vez eu recebo em nosso programa o ginecologista e obstetra, Dr. Igor Padovese, que fala conosco sobre a endometriose. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fábio, pelo convite, é um prazer. O que causa a endometriose? Fábio, essa é uma ótima questão. Já se sabe muito, mas a causa exata não é completamente conhecida. É uma doença ginecológica que afeta cerca de 10 a 15% das mulheres, que causa dor, dificuldade para engravidar, dor na relação sexual. E a endometriose é o tecido interno do útero, onde o embrião se implanta, que vira menstruação, aparecer fora do útero. Por que isso acontece não é totalmente conhecido. Tem causas genéticas, imunológicas, talvez ambientais, mas essa resposta não existe ainda, acredita? Pois é. Mas existe tratamento? E quais os tratamentos para endometriose? Perfeito. O tratamento é muito direcionado para os sintomas e pode ser feito com medicamentos ou com cirurgia. Para a maioria das mulheres que têm diagnóstico de endometriose e que não estão planejando engravidar, o tratamento mais básico é suprimir a menstruação, porque é uma doença que é causada em parte pelos hormônios que levam ao ciclo menstrual, o estrogênio, que é o principal deles. Então, qualquer tratamento que bloqueie pílula anticoncepcional, as pílulas diferentes, os DIUs, servem para tratar a endometriose. Para amenizar esses desconfortos. Sintomas. Importante dizer que o tratamento é para os sintomas, ele não trata a doença, a endometriose continua lá. E estar lá não é necessariamente um problema. A maior parte das mulheres que têm endometriose nunca vai ficar sabendo. Porque não tem acesso a fazer exame adequado que diagnostica e tal. Então é uma doença benigna, mas a história, Fábio, típica da mulher com endometriose são aquelas meninas que têm muita cólica, muito sofrimento para menstruar desde cedo, que vai piorando ao longo da vida, e aí às vezes começam a tomar uma pílula para tratar a cólica e melhoram. Só que ao longo da vida, lá na frente, quando ela pensa em engravidar com seus 20, 30 anos, a doença ainda está lá. Então o que trata de fato a doença é a cirurgia, mas nem toda mulher precisa dela. Eu tive uma namorada, quando era jovem, e ela tinha endometriose. Eu nunca quis ter filho, por conta da minha vida, enfim, e sempre fui bem resolvido, e ela também já sabia disso. Porém, o que aconteceu? Ela estava fazendo o tratamento e a gente namorava normal, enfim. Depois de um belo tempo, para minha surpresa e para a surpresa dela, ela estava grávida. Eu não queria ser pai. Tivemos que fazer até o DNA porque eu não queria ser pai. E para minha felicidade não era meu filho, porque eu não queria, mas era filho dela com outra pessoa. Então ela tinha pulado a cerca. Então, só para entender, para as pessoas de casa saberem, é importante que existe um tratamento e dá para se ter filhos saudáveis, sim. Perfeito. É importante esclarecer isso, porque a endometriose hoje em dia é mais conhecida, se fala mais. As mulheres sabem que é associada à infertilidade, porém não significa que a mulher não vai poder ter filho. É um fator de dificuldade. Sim. Então a taxa média na população é 15% dos casais vão ter dificuldade para engravidar. Depois de um ano não vão ter conseguido engravidar. Na população de mulheres com endometriose é pelo menos o dobro. Então 1/3 mais ou menos das mulheres com endometriose vão ter dificuldade para engravidar, às vezes até quase metade delas. Porém, a outra metade é um copo um pouco mais cheio do que vazio. A maioria das mulheres, apesar da endometriose, pode engravidar espontaneamente. Quando a gente fala a respeito da endometriose, existe também uma alimentação que pode auxiliar aos desconfortos dessa mulher? Tem, Fábio. A chamada, genericamente, alimentação anti-inflamatória. É um fator de ajuda. Porque algumas mulheres, mesmo com o tratamento correto, mesmo suprimindo a menstruação, às vezes não obtêm melhora completa dos sintomas. Então, alimentação, outras coisas são adjuvantes, mas a base, a essência, é suprimir a menstruação e operar aquelas que precisam. A sua vivência de consultório mostra que os homens estão mais entendidos nesse sentido, mais compreensivos com as mulheres que sofrem de endometriose ou não? Não. Continua o machismo imperando. Talvez um pouco mais, né? Tem melhorado, mas as pessoas, em modo geral, têm se conscientizado mais da doença. E se fala de endometriose, Fábio, há, 15, 20 anos, é uma coisa recente. Então, hoje em dia tem Dia Mundial de Conscientização da Endometriose, tem campanhas. A gente aqui no Brasil teve o efeito Anitta,
né, que quando fez o diagnóstico, falou da doença, isso levou a população a tomar mais conhecimento. A gente que lida com isso, tem especialização nessa área, já fala disso há muito tempo, mas tem muitas mulheres ainda hoje que nunca ouviram falar. E às vezes é aquela mulher que tem história típica, que tem muita cólica desde sempre, dor na relação sexual, às vezes nem chegou a tentar engravidar, mas é aquela mulher que tem dor pélvica, tem desconforto, não consegue às vezes trabalhar, ir para a escola durante o período menstrual. Essas mulheres é que têm que ser investigadas para endometriose. Esses são os sintomas maiores. E quais os outros que ainda a gente não comentou aqui nessa tarde? Os principais são dor e infertilidade. Dentro de dor, tem a cólica menstrual mesmo. Algumas mulheres já começam a ter dor antes do período, dias antes, e dura dias depois. Algumas mulheres têm crise de dor na pelve, uma cólica lá embaixo, parecida com a dor menstrual, só que fora do período também. Dor nas relações sexuais, que é uma dor bem característica. A gente divide o tipo de dor na relação em 2 tipos principais. Uma dor chamada mais de penetração, que é mais do início da relação, relacionada mais à falta de lubrificação. Sim, que isso pode ser contornado com outras coisas. Com lubrificante, à base de água. Isso mesmo, e não tem a ver com a endometriose. A dor típica da endometriose na relação sexual, a mulher se queixa que é um ponto doloroso no fundo ali do canal, que em algumas posições é pior, quando cutuca ali uma área dolorosa que fica doendo depois. Essa mulher tem essa queixa, tem alta chance de ter endometriose. Pode ser confundido com outra doença também do colo uterino? Pode, tem cervicite, tem outras infecções, outras coisas que podem confundir. Mas a história típica da mulher, que a gente só conversando e examinando no consultório, tem 80, 90% de chance de acertar que ela tem ou não endometriose. Mulher com cólica de longa data, dor pélvica, dor na relação sexual. Como é realizado esse exame? O exame básico, Fábio, quando a gente faz no consultório, o exame ginecológico normal, no toque vaginal, quando a gente toca a região atrás, no fundo do canal ali vaginal, atrás do colo do útero, que é a região típica onde tem endometriose, a gente às vezes palpa algum tipo de nódulo ou uma região mais espessada e dolorosa. E aí a gente fala isso para o meu, é aqui que dói? Eu falo, é aí. Isso é muito característico. Agora, o exame que faz o diagnóstico preciso da endometriose é um exame específico, ainda pouco disponível no Brasil, que é um exame de imagem, ou um ultrassom especializado, ou uma ressonância especializada com preparo intestinal, a gente fala, que é para diagnóstico de endometriose. E é caro esse exame? É caro, é caro. Os convênios não cobrem ainda, é um exame relativamente novo. Então é um ultrassom transvaginal comum, só que tem que ser feito por um radiologista que tem experiência, que saiba ver endometriose, e a mulher tem que fazer um preparo antes. Então o ultrassom comum, isso é uma coisa que as mulheres às vezes não se conformam, mas é o nosso dia a dia. A mulher que tem queixa há muitos anos, cólica intensa, faz um monte de ultrassom transvaginal de rotina, nunca vê nada, e não vê mesmo. Aí faz o exame específico para endometriose, com preparo intestinal, com um radiologista que sabe ver isso, aí aparece tudo. E mesmo a ressonância, que é um exame mais sofisticado, para endometriose também tem um protocolo específico, não é a ressonância de pelve comum. Tem que fazer um preparo também, tem que ser um radiologista que saiba procurar endometriose. Doutor Igor, quando a gente fala da cultura brasileira, as mulheres são desde pequenas estimuladas a irem ao ginecologista. Nós, homens, só vamos depois dos 40 e olhe lá. Às vezes não vai. Não vai. Né? E quando vai, já é porque já está com um câncer de próstata. Como que anda essa questão nos dias de hoje? Porque eu tenho 45 anos, mas não sei se hoje as meninas elas já estão indo mais cedo ainda ao ginecologista, porque a gente tem, inclusive, vacinas que previnem DSTs e assim por diante. É uma boa pergunta, Fábio. Isso já é cultural, as mulheres, de modo geral, já se cuidam mais, vão mais ao ginecologista. Tradicionalmente, a ida da menina ao ginecologista sempre foi associada à atividade sexual. Sim. E a gente sempre orienta as mães que vinculem a ida ao ginecologista ao fato de menstruar, para tirar, porque muitas acabam não indo. Então, a recomendação é que a mãe trabalhe com a menina, que assim, ela começou a menstruar, ela tem que ir ao médico. A médica, geralmente, de adolescente sempre prefere mulher. Sim. Eu sempre recomendo que passe com o médico, elas ficam mais confortáveis. E aí, ela já tem a porta aberta para falar das questões menstruais, às vezes tem cólica e tal. E dali a alguns anos, quando ela quiser tratar de sexualidade, ela já tem o caminho. Aqui eu estou vendo na nossa ficha que o doutor é ginecologista e obstetra na USP Hospital Albert Einstein, é isso? Uhum. Que maravilha, parabéns. Mas esse serviço, ele está disponível também no SUS, né? Porque a gente está falando do Einstein, né? Que é um hospital de ponta, e que também tem até profissionais que trabalham na rede pública. Perfeito. E que também trabalham no Einstein. Fábio, tem na rede pública, mas ainda é uma questão de saúde pública porque é pouco disponível.
Então, por exemplo, toda a minha formação é do Hospital das Clínicas, da USP, eu fiz tudo lá. E durante alguns anos fiquei ainda no grupo de endometriose. Então lá a gente fazia igual a gente opera nos melhores hospitais. Só que a fila era de 3 anos, 4 anos, mulheres tinham muita dor. Então é uma questão que tem que ser trabalhada a nível de saúde pública, porque hoje em dia se tem mais consciência da doença, se sabe que mulheres com endometriose, algumas, têm um grande prejuízo da vida, de não conseguir trabalhar, de ter dor às vezes incapacitante. E são ligados aos hospitais e escolas. Então, na USP tem, na Unifesp aqui em São Paulo tem, na Santa Casa. Mas quando você pensa a nível Brasil, ainda é muito difícil. Para a gente finalizar aqui na câmera 3, eu queria que o doutor desse as dicas importantes para a mulher que talvez esteja com desconforto abdominal e tudo mais, como foi colocado aqui, para que ela realmente possa se sentir estimulada a ir procurar um ginecologista de sua confiança e assim realizar um exame e, quem sabe, descobrir se está ou não com endometriose. Ótimo. Então, mulheres, isso é uma coisa que até mudou nos últimos anos, porque às vezes, Fábio, o diagnóstico a suspeita vem da própria mulher e ela vai atrás de diagnosticar. De tanto que é uma coisa nova que às vezes os próprios ginecologistas não estão muito afeitos. Então, mais importante, buscar informação. Quem é a mulher com suspeita de endometriose? A mulher que tem cólica menstrual forte, intensa, quase incapacitante, que sofre com isso, que tem dor na relação sexual e às vezes que, além disso, tem dificuldade para engravidar. Então, a mulher que tem esse quadro tem sim que ir atrás, porque a história clássica, mesmo em outros países, tá? É que a mulher passe por vários ginecologistas e leve anos até conseguir ter o diagnóstico da endometriose. Então, tem que ir atrás de especialistas em endometriose, atrás de informação que hoje em dia tem muito. Aliás, quero deixar a dica no meu YouTube, Fábio. Sim. Tem um YouTube grande que eu falo de tudo lá. Hoje é um canal dos maiores de saúde feminina. E eu tenho lá uma playlist só sobre endometriose, que eu explico tudo em detalhes, sobre sintomas, diagnóstico e tal. Então, buscar informação e ir atrás de profissionais que tenham experiência com isso, que saibam diagnosticar e tratar corretamente. Nossa direção está me dizendo que tem perguntas dos nossos telespectadores. Era operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Toda mulher que tem endometriose precisa fazer cirurgia? Quem pergunta é Raquel Raguf, de Brasília, Distrito Federal. Raquel, ótima pergunta. Não é toda mulher. Uma parte das mulheres, existem indicações cirúrgicas precisas. A mais comum é a mulher que tem dor, que já usa algum tipo de bloqueio da menstruação, anticoncepcional, uma pílula, um DIU, alguma coisa, e depois de 6 meses ainda continua tendo dor, dificuldade, e aí acaba operando porque a cirurgia é o que mais melhora a dor. Em algumas situações de mulheres que têm muita dor, têm endometriose e que querem engravidar, aí isso é uma discussão se vale mais a pena ela operar ou ir para fertilização assistida, se a causa, né, provável da dificuldade para engravidar for a endometriose. Mas essas são as situações mais comuns. Tem outras menos frequentes. Segunda-feira eu operei um caso, fazia anos que eu não tinha um caso tão ruim de endometriose, com lesão na bexiga, no intestino, 10 horas de cirurgia. Mas isso é exceção, tá? Essa mulher já tinha um comprometimento do rim por obstrução do ureter, né, que desce do rim e vai até a bexiga, por lesão de endometriose. Então a maioria das mulheres, apesar da endometriose, vai conseguir controlar os sintomas, vai engravidar, né? Os casos graves são a exceção. E uma coisa importante sobre isso para finalizar. Poucos ginecologistas têm experiência para operar endometriose. Olha. E essa é uma questão porque é uma cirurgia complexa, que a curva de aprendizado é longa e é muito comum a história de que operou e daqui a pouco tem que operar de novo, isso é considerado inadequado. Mulher que eu tenho que operar de novo geralmente é porque ficou lesão residual que não foi retirada nas primeiras cirurgias. E o que falta, doutor? É mais treinamento? Treinamento é uma coisa nova. Como eu falei, em 15, 20 anos em medicina é muito pouco tempo. Entendi. Então tem nichos ali de pessoas especializadas. Aqui em São Paulo é um oásis, tem muito, mas quando você vai Brasil afora, é difícil de achar. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Doutor Igor, meu filho e minha nora querem muito ter filhos, mas ela tem endometriose. Ela consegue engravidar normalmente? Quem pergunta é Daniele Prata, de Macapá, Aparecida. Daniele, legal, a gente falou sobre isso. Provavelmente sim. A endometriose não é diagnóstico de infertilidade, ela é um fator que pode dificultar a gravidez. Então, em mulheres que têm dificuldade para engravidar, a gente tem que pesquisar endometriose, e mulheres que sabidamente têm endometriose, a gente sabe que ela pode ter uma dificuldade maior para conseguir engravidar, mas não necessariamente. A gente comentou, né? É o dobro da população, da média da população, a chance de ter dificuldade para engravidar.
0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Existe alguma relação do uso de anticoncepcional com a endometriose? Quem pergunta é a Lídia Nespoli, de São Paulo, capital. Lídia, tem uma relação positiva. O tratamento básico para endometriose é o uso de anticoncepcionais. Aí tem uma discussão se a pílula A é melhor que a pílula B, que a pílula C. Os maiores consensos mundiais ainda falam que é tudo meio equivalente, a diferença é pequena. Então, mulher com endometriose não deve menstruar. Isso é o princípio mais básico. Deve fazer um bloqueio com algum tipo de anticoncepcional ou as suas variações. Anel vaginal, adesivos, DIUs hormonais servem para isso. Mas essa é a associação, é positiva. E o que acontece às vezes é aquela menina que quando adolescente começou a menstruar, começou a ter muita cólica, desconforto com isso, começa com uma pílula e melhora. E aí fica tomando pílula até seus, sei lá, 30 anos quando resolve engravidar. E quando tira a pílula para engravidar, volta a ter um monte de dor e está cheio de doença lá. Então, a endometriose que acabou ficando mascarado, entre aspas, tratados, né, os sintomas. Então, os anticoncepcionais não tratam a doença. A endometriose não desaparece, mas não é necessariamente um problema ela estar lá. Mas essa situação também é comum. A mulher que às vezes para o anticoncepcional, que tomou muitos anos, aí começa a ter dor e vê que tinha endometriose lá e não sabia. Para conhecer mais a respeito do trabalho do Dr. Igor Padovese, você pode acessar o site igorpadovese.com.br, igorpadovese.com.br, lá no Instagram, dr.igorpadovese, dr.igorpadovese. Tem conteúdo de qualidade, informações pertinentes, se inscreve no canal dele também no YouTube, porque vale muito a pena. Certo, doutor? Certo, Fabio. Muito obrigado. Satisfação lhe conhecer, foi muito bom a entrevista, porque quem sabe, sabe, é bem direto, de uma maneira bem clara. Um prazer participar. Obrigado e até breve. Para outros temas. Até breve, com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de ter feito. Até já.